Olá a todos, estamos de volta para a aula a ser publicada no dia 18 de junho. É a nossa aula 10, seria? Provavelmente, né? Chegando na metade, são 20 aulas. Enfim, estamos chegando no meio da disciplina e, portanto, encerrando o conteúdo do primeiro bimestre, né? É a nossa última aulinha e o último conteúdo antes da avaliação ali do dia 25. Também a gente encerra o capítulo 5 do livro de nomeação. Na aula passada a gente iniciou nomeação, trazendo os conceitos mais introdutórios, mais básicos de nome, endereço, identificadores. Daí a gente viu o conceito de espaço de nome, onde a coisa se organiza para um contexto específico. A gente evoluiu para nomeação estruturada, né, vendo a necessidade de uma nomeação que atenda não só as máquinas, mas também os usuários, seres humanos, nós, né, para um nome que seja mais legível. Vimos a forma como ela é organizada, né, logicamente, no formato aí de uma estrutura de uma árvore, né, que eu fiz questão de reforçar várias vezes durante a aula, né, trazendo os conceitos nessa árvore dos nós diretórios, né, que parte da raiz, sem entrada, e os demais com entrada e saída, até chegando nos nós folhas. E aí fazendo uma aplicação dessa estrutura para o NFS, né, que seria um serviço lá de um sistema de arquivos distribuído. Eu lembro o nome que eu usei lá, mas é N Network File System. Às vezes falta o nome em português, é mais fácil falar em inglês. Beleza? Agora a gente vem para a segunda parte da segunda e última parte do capítulo, trazendo mais as aplicações reais, né? De dois sistemas extremamente úteis e conhecidos, né? Principalmente o primeiro deles aqui, o DNS, da qual é um dos alicerces da internet, né? Sem DNS não tem internet. E o LDAP também é um sistema extremamente utilizado em instituições, em grandes organizações. No IFC Videira, por exemplo, também é utilizado o LDAP. Tá joia? Então vamos para uma aulinha aí de provavelmente 2 vídeos para tentar não fazer aqueles vídeos tão longos, né? Apesar que ficam longos ainda, mas enfim, é a necessidade do conteúdo. Antes que a gente chegue no DNS efetivamente, a gente precisa entender como se implementa um espaço de nomes, porque o DNS implementa seu espaço de nome. A diferença é que o DNS ele tem a necessidade de implementar esse espaço de nome de forma distribuída e hierarquizada. E aí, então a gente precisa entender esses conceitos antes de chegar na sua implementação efetivamente. Tem uma coisa que o livro reforça em uma ou duas partes. Uma parte, de certeza, que no início da sessão sobre DNS, é talvez a balança ali, no sentido de que ele é um sistema, na forma teórica, já foi idealizado há bastante tempo, né? Início dos anos 80, não lembro, 70, tem no livro. Mas, sei lá, tá indo ali para a média de uns 40 anos, é um senhor já, não um senhor de idade, assim, mas um senhor maduro, de 40 anos, e ainda assim atende muito bem, né? E aí até o autor brinca, né? Atende tão bem porque é uma ideia tão bem pensada e tão simples, né? Coisa que falta muito na nossa área. Essa é a piada que ele fala, né? Que poucos têm o dom poucos têm esse dom de trazer soluções simples e que tenham a sua permanência tão grande, né? Algo que na tecnologia dura aí 30, 40 anos, falando na nossa área, é quase que uma eternidade. E o DNS é um desses, né? Ele é simples, então é fácil da gente entender e de explicar, no entanto, muito eficiente. Senão não estaria ainda hoje com a gente aí, no nosso dia a dia.
Tá? Mas primeiro vamos falar da implementação aí do espaço de nome. A gente já viu, já entende mais ou menos o que é o espaço de nome. Está aqui reforçando que ele é o centro do serviço de nomeação, porque é nesse espaço onde os nomes vão estar armazenados, né? Onde usuários e processos conseguem criar, né, adicionar esses nomes, remover, consultar. Então ele é a base de dados, digamos assim, de um serviço, de qualquer serviço de nomeação, seja o famoso DNS, sejam serviços menores ou até mesmo bem específico locais, né? Eu tenho trazido um outro exemplo que já é do nosso conhecimento e que é bem específico, o RMI, né? Então o espaço de nome é essa base de dados dos nomes. Um serviço de nomeação é implementado por um servidor de nomes. Em um sistema distribuído que funcione em rede local, é perfeitamente normal pensar nesse serviço de forma centralizada, né? Como qualquer outro serviço, se ele vai atender um ambiente mais restrito, né? Um ambiente que pode ser atendido numa rede local, sim, dá para pensar em que ele seja atendido de forma centralizada. Não precisa distribuir, a gente não tem os problemas como tem numa ampla rede da, você sempre, né? Toda aula a gente está trazendo de volta. Mas da latência, da, da própria lentidão da conexão, das possibilidades de falha e de queda, não é? Tudo isso é extremamente minimizado e quase zerado na rede local. Acontece que a gente não está no nosso contexto, a gente não trabalha com rede local, a gente está sendo sempre indo para o extremo oposto, né? A gente está trabalhando com sistemas distribuídos, ou seja, em grande escala, em redes mundialmente dispersas. Então é o extremo oposto de uma situação de uma rede local. Então não dá para pensar em nada centralizado, né? Nada, 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 nada. Toda vez que a gente chega nesse ponto, mas eu acho que nunca é demais a gente insistir um pouco. Não dá para pensar em nada centralizado por todos esses fatores, né? Desempenho, segurança, tolerância, falhas, coisas que a gente ainda também vai frisar mais adiante. Então, esse espaço de nome de um serviço de nome distribuído, ele precisa ser espalhado e implementado em vários servidores de nome, tá? Então, um espaço de nome em vários servidores de nome, não são vários espaços de nome, né? É um único espaço tratado ou servido ou ofertado por vários servidores de nome. E aí esses espaços de nome, eles precisam ser organizados em hierarquia. Tá? E para isso, para o caso dos espaços de nome, ele já tem uma definição bem estabelecida, né, de como essa hierarquia funciona. Ele possuiria ou possui um único nó raiz, né, como muitos dos casos que a gente também já citou, né, a maioria de quem trabalha com esse tipo de estrutura adota um único nó raiz. E no caso da distribuição do espaço de nome, a gente tem três camadas lógicas: a camada global, a camada administrativa e a camada gerencial. Então, os nomes já dão mais ou menos uma ideia, né, do que cada um vai abordar, mas vamos dar uma olhada em cada um com bastante calma. A camada global é formada por nós do nível mais alto, isso é o nó raiz, e outros diretórios logicamente próximos da raiz. Então, ela ali está no topo da nossa árvore, né? Lembrando da árvore invertida, a raiz está em cima, a camada global pega aquela primeira etapa. Os nós da camada global costumam ser caracterizados por sua estabilidade, no sentido que as tabelas de diretório raramente mudam. Então, a gente vai ver já no exemplo que são nomes, né? Nesse espaço, nesse pedaço de espaço de nome, são nomes que raramente têm alterações, né? De ser acrescido, de ser removido ou mesmo de sofrer mudança nesses nomes. Esses nós podem representar organizações ou grupos de organizações cujos nomes estão armazenados no espaço de nome. Deixa eu ver. Eu deixei para cá. Eu vou ficar indo e voltando, porque a gente precisa para as três. Mas a camada global, ela está aqui, né? Temos as três, temos a nossa árvore aqui
de forma invertida, mas é assim que representa mesmo. A camada global está no ponto, aqui a gente tem o nó raiz, e aqui a gente tem os nomes jamais estabelecidos e, portanto, pouco alterados, ou mesmo acrescidos ou removidos, que é o que? O .com, .edu, .gov, .org, .net. .net está bem sumido, né? E os países, né? O S, JP, BR, AR, o K, DK e por aí vai. FR, né? Acho que França, Canadá, enfim, os países não vou ficar citando. Então a gente tem a primeira camada da hierarquia do espaço de nomes do DNS, esse aqui de cima. Representa organizações ou grupos de organizações. Ok, cadê? É aqui mesmo que a gente tinha parado. A camada administrativa é formada por nós de diretórios que juntos são gerenciados por uma única organização. Então, agora a gente vai ter um grupo de nós ou vários grupos de nós que pertencem a uma única organização. Por exemplo, pode haver um nó de diretório para cada departamento de uma organização, né? Como a maioria tem, né? Hoje a gente tem um domínio de uma determinada organização e aí acaba que dentro da organização você tem vários departamentos, várias diretorias, várias gerências, e você acaba criando o que a gente chama de subdomínios, né? E cada subdomínio desse seria um nó de diretório. E esses subdomínios estariam nessa camada administrativa. Elas são relativamente estáveis, embora de modo geral as mudanças ocorram com frequência, com maior frequência que na camada global. Então, a gente vindo aqui essa camada intermediária, né, onde a gente tem a base das organizações. Então, aqui a gente tem exemplos de grandes organizações, né, Oracle, Yale, ACM, I3E, e aqui duas universidades, que sempre usadas como exemplo as universidades dos autores do livro. Né? E aí a gente poderia colocar aqui o IFC, as universidades, né, UFSC, sites do governo, de grandes empresas, grandes instituições, que também tem pouca mudança, né? No máximo, quando tem, é a criação, né? A gente vai descendo no nível, por exemplo, IFC, foi definido lá um subdomínio para cada um dos campi, Videira, Freiburg, Luzerna, Concórdia, Blumenau, Brusque, Camboriú, Araquari, o que está faltando? São Bento do Sul, Sombrio, Concórdia, acho que já falei, Rio do Sul, etc. Ibirama, agora acho que eu falei quase todos, eu tenho esquecido algum. Então, aqui estaria nesse nível, que também são estáveis, né? Não se cria e não se remove um campus de uma instituição a todo momento. E mesmo abaixo deles, né, às vezes a gente tem aí páginas específicas dentro desse domínio, de departamentos ao ensino, de pró-reitorias, da área administrativa, ou mesmo de sistemas, né, como SIG, etc. Então, ainda assim, essas páginas esses domínios ou subdomínios mais específicos estariam na área administrativa, por entender também que não se cria um sistema e tira o sistema todo dia, né? Então, estaria nessa camada intermediária. Então, ela ainda é estável, ocorre um pouco mais de mudança do que a global, que raramente, né? Quem já viu a criação de um ponto no final, eu, nos meus 25 anos de internet, um pouco mais, sempre foi isso aqui, né? Com o Edu, Gov, Org, PR, o NET tinha mais uma vez e os dos países. Já aqui muda, né? Bem mais, mas também não tanto assim. Na terceira camada, opa, viram meu backstage ali de gravação. Na terceira camada, daí sim, a camada gerencial, o normal, o comportamento normal, típico, é dessa mudança periódica. Aí estão representados os hosts na rede local que pertence a essa rede. Também nessa camada estão os nós que representam o compartilhamento de arquivos e diretórios. Então, toda aquela parte dinâmica da internet, da web, principalmente, né, de disponibilização de novos aplicativos, né, novas páginas, novos arquivos compartilhados. Então, tudo isso que é mais dinâmico está nessa camada gerencial. Ao contrário das outras duas, essa camada é mantida não apenas por administradores, né, aqui a gente está a nível de administradores
de rede mesmo, né? No alto nível, nos backbones, etc. Aqui não, a gente está nessa terceira camada por usuários individuais. Então, nós, né, que, sei lá, trabalhamos em algum projeto no IFC que põe uma página no ar, a gente está acrescentando um arquivo, um aplicativo dentro de uma estrutura de diretórios que também pertence, mas disponibilizando um arquivo na web, que já é bem mais dinâmico. Então a gente tem a camada gerencial. Então essas são as três hierarquias definidas para um espaço de nome, né? As três hierarquias lógicas, onde as diferenças são bem distintas na forma como elas se comportam, principalmente em relação à estabilidade e sua mudança. E de acordo com isso, a gente tem parâmetros distintos no que se refere à sua disponibilidade e desempenho, né? Que é o que a gente vai dar uma olhada já já. No outro slide, achei que era aqui já. Aqui no gráfico estão inclusos os nomes de arquivos que são acessíveis pela internet, que a gente já falou aqui, né? Nessa camada gerencial. Então essa aqui é de acesso quase livre para todos. O espaço de nome é dividido em partes que não se sobrepõem, que são as zonas, né? No DNS. Essa zona parte espaço de nome que é implementada por um servidor de nomes separados. Então aqui, né, circulado e destacado, eu tenho uma área reservada específica que está ligada a um FTP desse domínio cs.vu.nl, né, o site lá da universidade. Então isso aqui tem um controle específico, um espaço de nome próprio para ele, e quando isso ocorre, a gente dá o nome de zona. Agora sim, sobre disponibilidade e desempenho. Aí a gente vai perceber realmente como o funcionamento das três é diferente, que não é uma divisão só, vamos separar as coisas, não. É porque realmente existe uma distinção no que se exige em relação à disponibilidade e desempenho de cada uma das três. Então vamos tratar uma a uma, né, da mais alta para mais baixa. No que se refere à disponibilidade ou desempenho, servidores de nome cada um em cada camada tem que cumprir requisitos diferentes, né? Isso que eu acabei de falar. Alta disponibilidade especialmente crítica para servidores de nomes na camada global, né? Pois ao falhar a resolução de nomes não passa desse nível. Então é uma camada que a gente não pode pensar em DNS falhando nesse nível, né? Porque imagine se falha os servidores que atendem o .com falham, simplesmente vai parar, sei lá, quantos por cento da internet que é .com, né? Ou o S, acho que o S é mais para os Estados Unidos, né? O .gov, mas eu diria que o maior impacto é o .com ou de qualquer país, né? Um .br pararia todos os sites .br. Então a disponibilidade dessa camada é de extrema necessidade, essencial, primordial, né? Algo que não pode se pensar em falhar. Não sei se em algum momento da história isso ocorreu, talvez sim, mas, né, claro, existem aí técnicas de replicação, então dificilmente isso vai vir a ocorrer um dia, né? Não sendo um grande ataque hacker ou coisa do tipo. O desempenho dessa camada é um pouco menos exigido, devido à baixa taxa de mudança. Por quê? Né? Fazendo que os dados da operação do consumo geral permaneçam válidos por um tempo. Então, como existe uma estabilidade no que existe nessa camada, né, dos domínios que existem, né, como a gente já falou, pouco entra, pouco sai, pouco se altera o que tem aqui dentro, existe a possibilidade de se trabalhar com cache armazenado localmente, né, nos clientes ou nas diversas sub-redes, dando uma agilidade maior, né, já que você tem ali na sua rede local, numa rede mais próxima. Mas essa criação do cache não pode gerar problema, né, de distinção, né, inconsistência? Poderia se essa mudança fosse uma característica dessa camada e que a gente acabou de ver que não é, né? Não se cria ou não se remove um .com, um .br, um .uk
um ponto .org todo dia. Então, o desempenho ele deixa de ser um problema nessa camada, porque ele consegue ser atendido localmente devido a essas características. Os requisitos de disponibilidade e desempenho para os servidores no âmbito da camada global podem ser cumpridos pela replicação. Isso que a gente falou agora há pouco, fazendo o cache no lado do cliente. Na camada administrativa, a questão da disponibilidade também tem uma importância tão grande quanto na camada global. Na mesma organização, vou começar de novo, a disponibilidade, né, tem bastante importância para clientes na mesma organização que os serviços de nome. Serviços comumente acessados ficariam indisponíveis, né? Se cai qualquer um aqui, né, um Oracle, um AIO, um UFSC, um IFC, um IFSC, um receita.fazenda, né, um fazenda.gov.br, ou qualquer grande portal, ou qualquer comércio eletrônico, ou grandes sites aí de redes sociais, por exemplo, o impacto é gigantesco, né? A gente está falando aqui da camada administrativa, não de arquivos ou páginas específicas dentro de um grande domínio, mas sim de todo esse domínio. Então, a disponibilidade aqui chega a ser tão importante quanto a camada global, né? Claro, visto que aqui vai atingir uma comunidade, uma organização específica, mas vai atingir toda essa organização. Quanto ao desempenho, de servidores na camada administrativa, tem características semelhantes ao da camada global. Né? Como as mudanças não ocorrem com tanta frequência, manter resultado de consulta em cache se torna muito eficiente. Então, também é feito bastante utilizada a técnica de replicação de servidores, não é? Utilizando o cache para aumentar o desempenho no acesso a serviços ou domínios existentes na camada administrativa, né? Então, isso, em relação ao desempenho, gera um menor impacto, né? Se você consegue acessar tudo localmente, você não vai depender de lentidão da rede. Isso também é possível pela característica da pouca alteração como tem na camada global. No entanto, por se tratar de um ambiente de uma mesma organização, os tempos de respostas devem ser rápidos. Aqui a gente está geralmente tratando de um ambiente né, institucional, então atuaria, digamos, de forma local. Então não seria aceitável a gente pensar em tempos de respostas grandes, né, como em sistemas mais distribuídos. Aqui falando também da possibilidade de utilizar replicação para cache e também com máquinas de alto desempenho. Aí a coisa sempre muda na terceira camada, né? No nível gerencial, que aqui a coisa é bem mais dinâmica. Aqui a gente não pode pensar em técnicas de replicação em cache, porque está tudo mudando. Como é que você vai fazer cache de um arquivo que ele está mudando a todo tempo, de uma página que está mudando a todo tempo? Então não dá para pensar em técnicas de replicação, né, utilizando cache, por exemplo. Por outro lado, a questão da disponibilidade, ela não chega a ser tão crítica como nas outras camadas, porque ela vai afetar um público muito maior, já que a gente está falando de uma página específica, de um determinado arquivo, né, em um determinado momento, aquele arquivo está fora, não vai atingir uma grande comunidade, né? Então, é mais tolerável a questão da falha da disponibilidade aqui em relação às outras camadas. Requisitos de disponibilidade são menos exigentes, né? Muitas vezes é suficiente usar uma máquina, o que geralmente é feito, né? Uma única máquina. Claro, uma máquina boa, um servidor potente, mas somente ela rodando esse serviço. Às vezes, né, ocorre desse serviço cair, mas também não é tão recorrente assim. E se for o caso, né, ele cai e retorna depois e não afeta tanto assim de forma geral.
Por outro lado, o desempenho é crucial, visto que os usuários esperam que as operações ocorram imediatamente, né? Você está indo atrás de um arquivo específico, de uma página específica. Então, esse desempenho ele não pode deixar a desejar, e aí reforçando que nesse caso a aplicação de cache ela é bastante delicada, né? Porque a grande possibilidade é de inconsistência, né? Se o cache não for implementado de forma correta, você está acessando um arquivo ali que não tenha sido atualizado. Então, é algo a se ter bastante cuidado. Em sistemas distribuídos, servidores de nomes nas camadas globais administrativas são os mais difíceis de implementar. Eles, né, principalmente por todas aquelas questões de disponibilidade, né? Ele tem que ser realmente bem distribuído e infalível, digamos. As dificuldades são causadas pela replicação e manutenção dos caches necessários para a disponibilidade e desempenho, né? Então, não é só o fato de você replicar e está tudo funcionando, mas de ter a consistência de que todos os servidores sejam atualizados, né, no menor tempo possível para evitar esse tipo de inconsistência. Alguns problemas são agravados pelo fato de que cache e réplicas são espalhados por toda a extensão, o que introduz longos atrasos de comunicação. A tabela a seguir apresenta o resumo da implementação de servidores de nomes em diferentes camadas. Então, esse aqui a gente viu da importância do desempenho, né? É algo que o usuário vai buscar diretamente, então ele precisa ofertar rapidamente. No entanto, né, se ocorre dele não estar funcionando, isso não chega a ser um grande problema. Por isso que as duas primeiras camadas, a global e a administrativa, se tornam as mais essenciais e mais delicadas na sua implementação, né? Primeiro pela sua importância e segundo pela complexidade que envolve, né? Já que aqui a gente está falando de algo mais local, né? Com um administrador local, com poucas pessoas envolvidas, então é de fácil gerenciamento. Aqui a gente está indo para uma amplitude de uma instituição, talvez de uma grande instituição, uma instituição também de abrangência mundial. E esse aqui, então, né, a gente está falando de todo o planeta, que é algo que afeta diretamente toda a internet mundial. Então, vê-se aí a sua complexidade e importância. Aqui, uma tabela só que resume tudo isso que a gente falou, né? Fica fácil para ter uma visualização única. Daqui a gente tem as três camadas da hierarquia: escala geográfica mundial, organização, departamento, né? Acabamos de reforçar isso. Então, né, quanto maior a abrangência, mais difícil. Aqui na mão de poucos, de um, né? Muitas instituições, aqui está na mão de uma pessoa, aqui talvez de algumas, mas é uma equipe que talvez conheça. Aqui a gente está envolvendo gente que nunca se viu e nunca vai se ver. Número total de nós, né? São poucos, né? Não tem tantos últimos pontos lá com IBR e org e etc. A administrativa, aí já tem bastante, né? Porque a gente está no nível de instituições, de empresas. Então, quantos domínios tem no mundo todo? Bastante. E aqui, gerencial, aí a coisa é absurda, porque a gente está falando de arquivos, né? Então, se um site específico, uma empresa específica já tem uma quantidade grande de arquivos, imagine do todo. Capacidade de resposta de consulta, segundos, milissegundos, imediata. Né? Aí esses daqui a gente resolve facilmente com cache. Esse aqui a gente não tem o cache, então tem que ter resposta imediata. Propagação da atualização. Esses daqui estão em redes mais próximas, é fácil fazer, né? Então, imediata. Aqui é mundial, aqui é a coisa mais complicada. Quantidade de réplicas. Esse aqui tem que ser. Eu não faço ideia na prática de quantas, mas tem que ser absurdo, porque não pode parar a internet mundial por causa disso. Administrativas, nenhum ou poucas, né? No caso de talvez de grandes instituições.
mas realmente só nas grandes e gerencial nenhum. Cache do lado cliente, sim, né? Como a gente falou, para poder atender as consultas. Então dá para fazer cache, resolver sim. E gerencial, às vezes, né, com muita parcimônia. E aí ver realmente se vale a implantação, dependendo da dinamicidade do site, do sistema. Tá joia? Então, agora a gente já tem uma visão de como o espaço de nome é organizado mundialmente na prática, tá? Isso aqui não é teoria só de livro, na prática é assim que os serviços de nomes estão espalhados pelo mundo, né? Então, agora vamos olhar o maior deles, né? Ele fala como um dos maiores, mas não sei o que vai ser em relação a serviços de nome maior do que o próprio DNS. DNS, para quem ainda não sabe, Domain Name System ou serviço de nomes de domínio. Eu já falei isso, né? Esse livro ele gosta muito de traduzir todos os termos. Eu estranho. Alguns nomes parecem que não foram feitos para traduzir. E eu acho que na nossa área, principalmente, né? São fáceis até, mas a gente se acostuma tanto com os termos em inglês que alguns termos em português, talvez, se a gente tivesse feito do início, fossem mais naturais para a gente. Mas como a gente foi absorvendo tudo em inglês, hoje traduzir me parece um pouco estranho. Então, Domain Name System, igual o NFS, né? Agora há pouco, Network File System, muito mais natural do que Sistema Network File System, Sistema de arquivos em rede. Quase não sai. Então, o DNS. Um dos maiores serviços distribuídos de nomeação hoje em uso é o DNS. DNS é usado primordialmente para consultar endereços IP de hosts e servidores de e-mail, né? Então, os maiores clientes do DNS são os sites web e serviços de e-mail. Aqui o que eu tinha falado antes, né, mesmo depois de 30 anos de uso, ainda não viu nenhuma solução melhor para substituir. Isso dá principalmente ao fato de ter sido projetado como uma solução simples, né? E eu vejo certo sentido nisso. Às vezes a gente quer um negócio tão complexo que ele acaba tendo uma vida curta devido à dificuldade de se manter. E quando você tem algo simples e ainda que funciona, não tem por que mexer. Então, vida longa ao DNS. O espaço de nomes DNS é organizado em hierarquia como árvore ou raiz, né? Da mesma forma como a gente acabou de ver anteriormente. Um rótulo é uma cadeia composta por caracteres alfanuméricos, na qual a utilização do minúsculo e maiúsculo é indiferente, né? Então é assim que funciona nos nomes. Cada rótulo, ou seja, cada parte de um nome de domínio, ele tem no máximo 63 caracteres e o comprimento de um nome de caminho completo está restrito a 255 caracteres. Eu acredito que seja válido ainda, tá? A gente sabe que o livro não é o mais atual, mas como o DNS se mantém, imagino que isso aqui ainda seja uma regra, né? O tamanho completo 255 do domínio, né? Não da URL toda, porque o domínio vai até acabar o com o BR ali até vir a barra. Dali para frente arquivo e ali eu não sei qual o tamanho limite. Se esses 255 estão nesse URL, eu acho que não. Agora eu fiquei na dúvida, mas vou dar uma pesquisada para confirmar. E cada rótulo será 63 caracteres. A representação em cadeia de um nome de caminho consiste em uma listagem dos seus rótulos, começando da extrema direita, separado por ponto. E a raiz é representada por um ponto, né? Então, quando a gente viu na aula passada, né, a estrutura em árvore, né, que tinha é, uma forma padrão, né, de se escrever, onde você identificava o nó raiz, e entre menor e maior você separava os rótulos por vírgula. Então, na teoria, ou de uma forma mais geral, seria escrito daquela forma. A gente viu a implementação em sistema de arquivo, onde cada rótulo ele era separado por uma barra. Agora a gente tem uma outra implementação de um espaço de nome, que é o DNS, um serviço de nome,
onde cada rótulo é separado por ponto. E o ponto, né, mais à direita, identifica o nó raiz. Esse ponto mais à direita, ele é simplesmente ignorado, né? Ele é tirado ali das URLs para facilitar a leitura, né? Ao mesmo tempo que né, no início você tinha que digitar tudo bonitinho, né? http://www uol.com.br. Aí tira o HTTP, né? Facilita, então o browser já absorve. Aí depois tiraram o www, então ficou basicamente ali o nome do domínio. Da mesma forma que originalmente tem-se esse ponto lá no final, né? A gente faz .com, ou .br, ou .org, e acaba na palavra. Mas originalmente tem um pontinho ali no final, que foi retirado. Então a gente tem o caminho da forma que eu havia expresso agora. A raiz, dois pontos, entre menor e maior, né? A URL, os rótulos, né? Partindo da raiz, né? E seguindo, montando o caminho ali. Então, pro domínio do IFC Videira, né? BR, edu, IFC, videira. Então, ele fica representado num formato de domínio, num espaço de nome DNS, como videira.ifc.edu.br, ponto, né? Incluindo o ponto da extrema direita para indicar o nó raiz, né? Então, o ponto seria isso aqui, identificando que ali é o início. E esse ponto geralmente não, né? É retirado. Imagino que vocês nunca tenham visto nada na prática com esse ponto no final. Como cada nó no nome do espaço de nomes NS tem exatamente um ramo de entrada, a raiz, lembrando, não tem esse ramo, o rótulo anexado a esse ramo também é utilizado como nome para aquele nó, né? Então, no caso da definição do espaço de nome, né, a gente viu alguns nós que tinham um ramo de entrada. Daqui no espaço de nome DNS, não, é uma regra. Cada nó só tem uma entrada. Uma entrada, uma entrada. Tirando no raiz que não tem essa entrada. Então, aproveita-se que aquele rótulo que a gente tinha, né? Vamos pegar aqui da aula passada. O rótulo que a gente tinha na ligação desses nós, né, como é só um, ele já vira o nome do próprio nó. Aqui. Né? Aqui a gente tinha só um de entrada também. Eu acho que era no livro que tinha um com mais. Ah, esse aqui, né? Que tinha mais, que era o link simbólico. Tinha mais um de entrada. Mas, enfim, né? Aproveita-se esse rótulo do caminho de entrada para o nó para ser o nome do próprio nó. Como cada nó no espaço de nome DNS tem exatamente um ramo de entrada, menos o raiz, o rótulo anexado a esse ramo também é usado como nó, como nome para aquele nó. Uma subárvore é denominado domínio, né? Então você tem toda aquela árvore, um pedaço dela, você tem um determinado domínio. E o nome do caminho, do nó raiz, do caminho até o nó raiz, né? Para preencher todo isso aqui, chegando até o raiz, é o nome de domínio, né? Aqui também, intimamente, a gente acaba chamando só de domínio. O domínio do IFC Videira, videira.ifc.edu.br, na verdade é o nome de domínio. E assim como no sistema de arquivo e nos outros, a gente pode ter nome absoluto ou relativo. Geralmente a gente trabalha com o nome absoluto mesmo. Um nó do espaço de nome DNS frequentemente representará várias entidades ao mesmo tempo, né? Por exemplo, um nome de domínio IFC do BR é usado para representar um domínio em uma zona, visto que esse domínio a gente pode representar várias entidades, como é feito através do que a gente chama de subdomínios, né? No caso do IFC, a gente tem vários subdomínios aí representando os seus campi, né, as suas unidades, ou até mesmo sistemas. Nesse caso, o domínio é implementado por diversas zonas não sobrepostas, né? Então, esses diversos domínios é o que a gente chama de zonas, né? Que a gente
destacou aqui, né? Então está na área gerencial, é algo mais específico. Então a gente tem como o conceito de zona. Aqui. O conteúdo de um nó é formado por um conjunto de registros de recursos. Há diferentes tipos de registros de recursos, onde os principais são listados na tabela seguinte. Então, cada nó, e aí a gente pensa, a gente geralmente acaba associando um nó numa rede como um host, como um servidor, né? Cada um deles possui esse registro de recursos, que é uma tabela de informações sobre ele, né? Várias informações, algumas mais comuns, mais utilizadas, outras nem tanto. Aí eu trago aqui para vocês os principais, né? A gente pode imaginar como variáveis de ambientes, né, de um serviço de DNS. Eu vou trazer um exemplo já, que tem no livro. Mas conceitualmente são esses aqui. A gente tem o tipo SOA, que é o Start of Architecture. Start of... Não é Architecture. Agora me deu branco. O livro está aqui do lado. Start of Authority. Nada a ver com. Que seria o início da autoridade. Mais para frente tem detalhado cada um, então não vou ficar explicando por aqui. Então tem o SOA, e aqui a entidade ao qual ele está associada, né? Aqui é toda uma zona, há um host específico, esses aqui há um domínio específico, há uma zona, há um nó próprio hosts, e esse TXT que é apenas uma informação textual que pode estar relacionado a qualquer um desses tipos aqui. Tá, então a tabela aqui, só para resumir, vamos dar uma olhada em cada um do tipo. Tá aqui, né? Precisava ter olhado no livro. O SOA, o Start of Authority. Um registro de recurso de início de autoridade contém informações como o endereço de e-mail do administrador do sistema responsável pela zona, o nome do host e o em que os dados da zona podem ser buscados. Então ali seria mais como um cadastro oficial daquele nó, né? Daquele recurso específico com o e-mail do administrador e todas essas outras informações. Então aqui é o primeiro. O A, registro A estranho, né? Mas é um A mesmo, representa o host particular na internet que contém o endereço IP para esse host para permitir a comunicação com ele. Se o host possui vários IPs, o nó vai conter vários registros usados, né? Então, é comum, né, grandes servidores se conectar a várias redes, geralmente quando há, sei lá, um firewall, um backbone, a rede não é muito a minha praia, mas a gente sabe, né, que alguns servidores têm várias placas de redes, várias conexões, e aí ele vai ter vários registros. Eu vou mostrando um exemplo que eu acho que vai ficando mais claro, e aí a gente volta aqui para exemplificar. Aqui está um extrato de um DNS do domínio lá da universidade, do professor autor do livro, né? O exemplo de sempre, né? A Universidade VU, que eu não lembro o que é, mas que fica na Holanda. Vamos dar uma olhada nesse site. Então, aqui no domínio ou no subdomínio, né? No pedaço lá da árvore, como a gente viu agora há pouco, cs.vu.nl. CS eu acho do Computer Science, VU Universidade, NL, Netherlands, Holanda. Então o site existe, né? Existe. A universidade aqui eu vou passar a vez na leitura dela. Bruges Universiteit. Universidade de Amsterdã, universidade holandesa. Tá aqui o site. Então, esse aqui é o domínio deles, né? O cs.vu.nl. Legal. Social media, copyright, research, other sites.
web, não vamos ficar navegando no site dos caras aqui. Ah, só faltou confirmar se era da computação, mas imagino que sim. Network. Faculdade de Ciências. Mas enfim, é um domínio que existe. Então, no domínio, né, CS, e aí aqui tem vários outros subdomínios, né? O star.cs, não deixa claro que é zephyrs.cs.vu, o ftp.cs, o www.cs, solink.cs, o VU.cs, INC.cs, PNCS, né, que aqui podem ser servidores de projetos, de departamentos, né, de cursos, tudo isso, mas tudo ligado ao grande domínio CS. Então vejo que cada um desses nomes tem o seu record type, né? Tem o seu registro de recurso. Então, os diversos tipos e os valores que eles armazenam. Então, a gente viu aqui o SOA e o A. Então, por exemplo, aqui SOA. CS ele tem essa informação aqui, domínio, isso aqui, sei lá, telefone, não sei. Não faço ideia do que é isso aqui, mas está armazenado no SOA e só tem nesse. No A, eu tenho os IPs, né? Então, veja que esse star, ele tem, como a gente falou, se tem mais de um IP, vai ter mais de um registro A. Então, aqui tem 2A, tem 2 IPs. Aqui tem um A, tem um IP. Aqui tem um A, tem um IP. Aqui um A, tem um IP. Aqui tem dois... Ah, não, mas aqui são dois distintos, cada um com seu IP. E o localhost apontando para o 127.0.0.1. Aqui eu imagino que sejam telefones de contato. Realmente não sei. Hostmaster, não está muito claro. Vamos ver o próximo atributo. O MX está relacionado a correio, serviço de correio. Eu nunca vi o porquê do MX estar associado a correio eletrônico, mas eu lembro, nos primeiros lugares que eu trabalhei, que era essa fundação de apoio à pesquisa, aqui em Santa Catarina, a FAPESC, né? Trabalhava na FAPEAL, o servidor de e-mail era o MX. Enfim, talvez venha já da definição aí dos conceitos do DNS mesmo. Mas, enfim, acho que desde que o mundo é MX. Então, o tipo de registro é o MX, que é como um ponteiro simbólico para o nó que representa o serviço de e-mail. Por exemplo, o nó que representa o domínio FC do BR tem o registro de MX, que aí aponta para o mail.fc.do.br, que é o nosso serviço de e-mail. Então, não é que o servidor tem que se chamar MX, apesar que é bem comum. Mas nesse atributo MX, o DNS vai saber que vai buscar o serviço de e-mail caso seja necessário. Então, aqui, alguns servidores, praticamente todos, têm os seus servidores de e-mail. O NS, o registro aqui para o servidor de e-mail.fio.view.nl. Esse aqui tem também dois serviços, provavelmente um é só link, está, e o link para o Zephyrs, que é Zephyrs, imagina, que está aqui também. Esse aqui também tem dois, né? Está apontando também para o Zephyrs como link. Então, todos os servidores, eles têm, ou a maioria deles aqui, tem o atributo MX apontando para o serviço de e-mail. O SRV, registros SRV relacionados com o registro MX contém nome de servidores para um serviço específico. O SRV de server, provavelmente, geralmente está mais associado com serviço web, tá? Deixa eu só ver o tempo aqui para a gente não estourar demais. Com serviço web. O serviço em si é identificado por meio de um nome junto ao nome de um protocolo, né? Então, aqui, um serviço web do CSVNL fica
registrado como HTTP, _TCP, CSVNL. Esse registro referencia o nome real do servidor solin.cs.vu.nl. Aqui nessa tabela acho que não tem. O Solin está aqui. Não, aqui não está completa a ponto de aparecer. Ele cita como exemplo, mas não aparece. Mas geralmente está associado com um serviço específico, a maioria das vezes serviço web. Nós que representam uma zona contém um ou mais registro de NS, né, servidores de nome. Registro NS contém o nome do servidor de nomes que implementa a zona representada pelo nó. Cada nó no espaço de nomes pode armazenar um registro NS que referencia o servidor de nomes que o implementa. Então, aqui, né, a gente tem todos os nomes que o CS implementa, né? O próprio NS, top, solo e star. DNS se distingue apelidos daquilo que são denominados de nomes canônicos. Cada host deve ter um nome canônico ou nome primário. E aí, fora isso, a gente tem os apelidos. E esses apelidos são armazenados no registro CNAME, que contém o nome canônico de um host. Então, vamos ver aqui o que a gente tem de CNAME aqui no FTP. Então, o FTP, ele nada mais é do que um apelido pro próprio CS, né? Então, FTP é só, perdão, para o Solin. O FTP aponta para o Solin.cs, que está aqui embaixo, e o www, serviço web, também para o Solin, que está aqui embaixo. Então, veja que aqui, inclusive, ele nem tem mais informações do A com o IP, né? Todos os outros têm A, tá? E esse aqui não tem IP. Não tem porque ele simplesmente é um apelido para esse aqui, para o servidor Solin, né? Então ele não precisa mostrar o IP, já que ele aponta para cá nem o MX, nem nenhuma outra informação. Então, CNAME, apelido. Opa, o page up aqui. O PTR, só para ver aqui, PTR info, hinfo e o TXT. O DNS mantém um mapeamento inverso de endereço IP para nomes de host por meio de registro PTR. Então aqui ele tem o contrário, né? Através do IP para obter o nome. Então todo serviço vai ter todo DNS vai ter esse serviço. Para acomodar as consultas de host, de nomes de host, quando é dado somente um IP, o DNS mantém o domínio denominado in-address.addr.app. Então, quando se precisa obter o nome do host, né, só tem o IP, é através desse atributo, desse registro, que é possível obter o nome, né? Então, PTR só tem nesse aqui. Então, veja que tem o IP de forma invertida do domínio, né? Então, aqui ele consegue obter o nome do domínio. O DNS cria um nó denominado, esse aqui que eu mostrei como exemplo, que é utilizado para armazenar o nome canônico daquele host, o solin.cs.eu.nl, em um registro PTR. Então ele aqui ele faz o caminho inverso, né? Aí eu tenho o IP, preciso do nome, através desse registro ele vai conseguir obter. E por último, né? Encerrar porque o vídeo está ficando bem grande, não tem a segunda parte do LDAP. Os dois atributos mais simples são atributos textuais. O hinfo, ou hostinfo, né, informações do host, é usado para armazenar informações adicionais sobre o host, como tipo de máquina e sistema operacional. Então, se a gente olhar aqui, quase todos têm. Aqui é um Sun Unix, Sun Unix, Sun Unix, tudo Sun Unix. Aqui é um proprietário, Sun Unix também. Então, o hinfo, ele basicamente armazena essas informações complementares. E o TXT de texto são usados para qualquer outro tipo de dado que o usuário achar que deva armazenar, né? Então aí é texto livre. Aqui, ó, CS Computer Science. Então aqui ele descreve o departamento. VU University Computer Science. TXT não tem mais nenhum outro. A título de curiosidade, só para a gente ver as instituições, né, as organizações que mantêm esses domínios, principalmente os grandes, ali da camada global, e principalmente da global, mas também da
administrativa, mas mais a global, para a gente conhecer um pouco como é que funciona isso na prática. Então a gente tem essas duas organizações, ou né, acaba que vira uma só, o ICANN, Internet Corporation for Assignment Names and Numbers, e Internet Assigned Numbers Authority. A gente já citou elas em outra aula que eu não lembro o que. É a organização responsável pela alocação do espaço de endereço e pela administração de alguns domínios do primeiro nível, né? Acho que a gente falou a distribuição de IP, não lembro, mas a gente trouxe ela em algum momento. Os domínios de primeiro nível mantido pela IANA. Então tem os domínios de nível de país, né? Que você conhece, o BR, AR, UK, e JP, CH, etc. Que é o Country Code Top Level Domain, domínio de topo de código de país, é o domínio da internet geralmente usado e reservado para um país. O Infrastructure Top Level Domain, que é o domínio de topo de infraestrutura, é um dos nomes de domínio originais TLD e de alto nível de ligado à zona raiz DNS da internet, usado exclusivamente para suportar espaços e identificadores de infraestrutura críticos para operação. Aí aqui estão os mais conhecidos, né? O Generic Top Level Domain, ou domínio de topo genérico, que trata as categorias mais gerais e amplo uso, né? Que são as maiores, as mais conhecidas, como o ORGNet, do Gov e MIL. Esse MIL, acho que só os Estados Unidos que usa mesmo. E tem os domínios de topo patrocinados. E o domínio de topo especializado que tem um patrocinador, né, ou alguma entidade que mantém, representando a comunidade específica servida pelo domínio, onde as comunidades envolvidas são baseadas em conceitos étnicos, geográficos, profissionais, técnicos ou outros temas propostos por agências privadas. Então aqui não nos afeta muito, né? Tem o MIL da Força Aérea Militar, o Aero, Forças Armadas, né, dos Estados Unidos, o Aero mesmo da indústria de transporte aéreo, e tem alguns que são mantidos pelo próprio Google, no app-dev. Então aqui não é tanto do nosso conhecimento. Mas só para a gente saber como é que eles dividem os domínios e como é que são e quem que os mantém. Tá joia? Então chega dessa parte DNS. A LDAP é um trecho mais curto, mas vamos cortar e voltamos já no próximo vídeo.